Olá pessoal, meu nome é Luiz César, sou advogado especialista em Direito Eleitoral, mestrando em Administração Pública e recentemente também especialista em Compliance e Integridade Corporativa. Eu tenho buscado agregar esse conhecimento em outros ramos do direito e também em outros ramos das ciências para agregar conhecimento à área do direito político e eleitoral. Então eu tenho atuado aí desde 2006 em campanha presidente, para governador, para prefeito, para vereadores. Então tem uma longa estrada aí, uma experiência, e a intenção aqui é passar um pouco da prática, né? Porque a teoria a gente guarda na cabeça e na prática. Como eu colocar esse conhecimento que eu aprendi na teoria, na prática, na estruturação de um departamento jurídico, de uma campanha eleitoral, como atuar durante a campanha, o que a teoria vai importar na prática, no dia a dia dessa campanha. Então isso é muito importante e hoje estou aqui para falar sobre abuso de poder. É um conceito bastante importante no âmbito do direito eleitoral, e o abuso de poder, para iniciar, ele pode ser conceituado, ele pode ser entendido como todo ato ilícito que decorre do exercício ilegítimo de um direito. O titular de um direito, ele excede manifestamente os limites impostos pela lei, pelos bons costumes, pela boa-fé, pelo fim social, econômico, político desse direito. Tá? Então, no âmbito eleitoral, pessoal, o abuso de poder, ele visa a obtenção de algum tipo de vantagem na disputa eleitoral, para si ou para outrem, independente da consecução. Tá? Então, no âmbito eleitoral, a gente vai sempre visualizar essa obtenção de vantagem durante a disputa eleitoral, durante o processo eleitoral. Então, há uma caracterização específica do abuso de poder dentro do ramo do direito eleitoral. O abuso de poder, no âmbito do direito, ele está previsto ali no parágrafo 9º, 10º do artigo 14 da Constituição Federal, no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 1990 e também no artigo 237 do Código Eleitoral. Tá? É importante a gente ter em mente que no âmbito do direito eleitoral, para a caracterização do abuso de poder, não há mais a necessidade, a exigência, pessoal, para sua configuração, da presença do pressuposto da potencialidade. Antes havia esse entendimento, houve uma modificação através de uma lei complementar, e aí não há mais necessidade da presença desse pressuposto da potencialidade. Para a caracterização do abuso do poder hoje, basta a gravidade das circunstâncias do ato tido por abusivo. Então é analisada essa gravidade dentro de todo o aspecto objetivo posto sob análise da Justiça Eleitoral, e aí essa gravidade é que vai ditar os rumos, se houve ou não caracterização do ato tido por abusivo. Tá? Então, dentro do direito eleitoral, a gente tem algumas formas de abuso, e é isso que eu vou passar para vocês aqui. Tá? Muita gente ouve falar, um abuso, o que é o abuso? Como caracteriza o abuso? Como diferenciar determinados tipos de abuso? No direito eleitoral, nós temos basicamente 4, tá, pessoal? Sendo que ele não é previsto de forma típica, ele não é previsto na legislação, mas ele também hoje é entendido como uma forma de abuso. Nós temos o abuso do poder econômico, que é quando o titular do direito ele utiliza de forma excessiva antes ou durante a campanha, tá? Isso é importante. Não é só durante a campanha, antes também. Aí a gente tem o caso lá recente da juíza Selma, que teve o seu mandato de senadora cassado, justamente em razão dentre vários outros fatores, do abuso do poder econômico. Então, o abuso do poder econômico ele é essa utilização excessiva, antes ou durante a campanha eleitoral, de recursos materiais ou humanos, tá? Que representem valor econômico e tenham a finalidade de beneficiar candidato, partido ou coligação, tá? E que atentem contra a normalidade e legitimidade das eleições, tá? Principalmente a questão da paridade, da igualdade dos candidatos durante o processo eleitoral. Então isso é levado em consideração para fins de caracterização
do abuso do poder econômico. Nós temos aí também uma outra forma, que é o abuso do poder político, pessoal. O abuso do poder político ele já pode ser entendido quando o titular desse direito, ou do poder, né, principalmente quem detém o poder, quem detém cargo eletivo, prefeito, governador ou vereador, o titular de um poder, ele vale-se dessa posição para agir de modo a beneficiar algum pré-candidato ou então de forma a influenciar o eleitor, em detrimento da liberdade do voto. Tá? Então ele vai utilizar esse poder que ele detém de forma a extrapolar os limites impostos pela lei, pela legislação, e aí a gente tem aí a legislação que impõe algumas vedações às autoridades, àqueles que detêm mandato durante o ano eleitoral, durante o processo eleitoral. Então, daí a gente pode configurar o abuso do poder político. Como detentor desse poder, ele excede manifestamente de forma a influenciar o eleitor, tá? Em detrimento da liberdade do voto. Ele utiliza de vários subterfúgios que, em razão desse poder que ele detém, para fins de benefício próprio ou de outrem. Tá? É importante isso. Tá? Ele pode utilizar, sim, para benefício próprio, nos casos daqueles que buscam a reeleição, ou para benefício de outrem, aqueles que já não podem ser reeleitos, ou mesmo podendo. Um prefeito, por exemplo, ele quer beneficiar um pré-candidato, um candidato a vereador. Então isso a gente pode analisar uma determinada conduta de acordo com esse aspecto do abuso do poder político. E temos também o abuso do poder, uma forma de abuso de poder que é justamente o uso indevido dos meios de comunicação. Ele se caracteriza, pessoal, pela utilização de qualquer aparato analógico ou digital para transmitir texto, ou imagens ou áudios para uma massa heterogênea e indeterminada de pessoas, com o objetivo de beneficiar ou prejudicar determinado partido, coligação ou candidato. Então isso ocorre muito quando uma determinada região o pré-candidato ou candidato ele utiliza dos meios de comunicação social, e os meios de comunicação sociais, eles são entendidos como, podem ser compreendidos como TV, rádio, imprensa escrita e hoje a internet. Então quando há um uso excessivo dos meios de comunicação para fins de violar a normalidade do processo eleitoral, pode caracterizar e está caracterizado o uso indevido dos meios de comunicação. E mais recentemente nós temos aí o abuso do poder religioso, né? É bem recente esse entendimento de que em 2016 ele começou ali a nascer, a ser entendido pela jurisprudência, a ser compreendido pela justiça eleitoral, e a legislação ela não prevê especificamente um tipo, né, o tipo abuso do poder religioso, mas toda prática de ato de propaganda em prol de candidatos ou pré-candidatos por entidade religiosa pode caracterizar o abuso do poder econômico, tá? Se essa prática se vale de recursos financeiros de fonte vedada, bem como o uso indevido dos meios de comunicação social. Então, o abuso do poder religioso é justamente quando você tem ali na centralidade uma entidade religiosa e ela utiliza do poderio econômico ou do uso dos meios de comunicação para fins de realizar propaganda e para desequilibrar o processo eleitoral, ou seja, para fim de fazer com que determinados pré-candidatos ou candidatos eles tenham ali condições, vamos dizer assim, superfaturadas para concorrer em detrimento de outros. Então isso hoje é entendido como abuso do poder. Fique de olho, prestem bastante atenção durante a pré-campanha. É muito importante ficar atento a essa conceituação, justamente porque, na maioria das vezes, alguns atos podem não caracterizar propaganda extemporânea, mas podem sim caracterizar algum tipo de abuso, né? Os mais comuns são o abuso do poder econômico e o abuso também do poder religioso, o uso indevido dos meios de comunicação. Então é muito importante se atentar justamente para não ter problema, até mesmo porque a maioria desses
desses tipos de abuso, eles permitem que, no momento oportuno, seja ajuizada a ação competente. Costuma aí, no caso, ser a AIJ, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, e mais adiante falaremos um pouco mais de forma aprofundada sobre esse tipo de ação e o momento oportuno para o ajuizamento dessa ação quando vislumbrado a prática de determinado tipo de abuso, tudo bem? Então é isso, pessoal, até mais, conto com vocês aí para os próximos vídeos e estamos juntos, vamos juntos aí para trabalhar durante essas eleições de 2020. Um abraço, até mais.